Vamos lá, irmãos, vamos dar início à nossa reunião. Fernando, tu é desenrolado mesmo, viu? Vá por mim. Mas se podia estar 10 pessoas do meu lado, eu não saberia. Vamos orar, irmãos, dar início à nossa reunião de oração e dar início ao nosso estudo. Obrigado, Senhor, pela bênção dessa noite, pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome para estudarmos a Tua palavra, buscarmos a Tua presença e oração, orarmos uns pelos outros, suplicando o Teu favor, como o Senhor nos orienta na Tua palavra. Derrama o Teu Espírito no cumprimento dos nossos deveres, Senhor Deus, fazendo o que Te agrada. Abençoa-nos, Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos abrir, irmãos, a última sessão, de Noé, Hebreus 11, verso 7. Hoje nós vamos trabalhar essa última sessão. Hebreus capítulo 11, verso 7, por favor. Diz assim a palavra: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Herdeiro da justiça que vem da fé. Hoje, nosso último ponto, nós vamos considerar essas palavras que diz o seguinte, esta justiça é a justiça que vem da fé. Ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. É interessante você perceber a preocupação e a linguagem do autor da carta aos Hebreus, irmãos, em descrever a justiça que vem da fé. Então, ele poderia colocar aqui outra maneira de receber essa justiça, mas ele diz que a justiça vem da fé. E é importante isso para os pontos que vamos trabalhar hoje com os irmãos, Veja, por que é chamado fé? Porque a fé, ela é o instrumento apropriado, criado na alma do homem pelo Espírito Santo para apreender essa justiça que é o que está na pessoa de Cristo. Então, é um instrumento, podemos dizer assim, adequado, criado na alma do homem pelo Espírito para que possa receber essa justiça que está em Cristo Jesus. Veja, nada mais pode ser usado nem aplicado para poder receber essa justiça, senão a fé. A fé é um instrumento designado por Deus para esse fim, Então, vamos entender da seguinte maneira, irmãos, Dois pontos nós devemos observar. Primeiro, que a verdadeira fé apreende propriamente essa justiça verdadeira. E segundo, que somente a fé pode fazer isso. Então, a primeira coisa é, a verdadeira fé apreende apropriadamente essa verdadeira justiça, certo? Segundo, que somente a fé pode fazer isso. E isso é importante para nós entendermos que nenhum outro caminho pode adquirir a justiça. Por exemplo, o mérito pessoal não é instrumento para adquirir a justiça. O único meio é a fé. Então, é o caminho pelo qual eu vou adquirir tais coisas. Primeiro ponto, então, você pode, por exemplo, abrir as Escrituras Sagradas, em Gálatas 3,14, onde Paulo vai dizer assim: eles receberam a promessa do Espírito pela fé. Eles receberam a promessa do Espírito pela fé. João, no Evangelho, no capítulo 1, verso 12, ele usa essa expressão que, tanto no verso 11 como no verso 12, nos ajuda a entender.
Veja, João capítulo 1, verso 11 e versículo 12. Veja exatamente o que diz o texto sagrado, irmãos. Ele diz assim, eita, passou aqui a página, só um momento. João 1, 11. Veio para o que era seu, veja a linguagem, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Entende? Não, receber Cristo e crer em Cristo são sinônimos. Então, eu não tenho como receber a Cristo se não for pela fé. Ele diz, ora, como diz o verso 12, mas a todos quantos o receberam, como é que eu recebo Cristo? Ele diz, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Como é que isso acontece? Aos que creem no seu nome. Os que creem no seu nome. A fé na alma do homem, ela se apega à justiça de Cristo. E aplica isso à sua alma pobre e desnuda. Ele pega isso de Cristo e aplica à sua própria alma. Ora, preste atenção no detalhe que diz respeito, é importante a gente frisar isso, porque de uma certa maneira há muita dúvida o que significa fé, o que significa esperança, o que significa amor nas Escrituras. Então, veja que tudo isso está revelado, mas nenhum desses é instrumento para receber a justiça, senão a fé. O amor não é o instrumento para receber a fé, a esperança não é o instrumento para receber a fé de Cristo, somente a fé. Ninguém ou nada mais pode ser utilizado para receber a justiça, nem amor, nem esperança, apenas a fé. Entenda que, embora, irmãos, ele possa se apegar, e o indivíduo possa fazer isso de modo muito claro, eu posso me apegar e aplicar todas as outras promessas que Deus fez à minha alma e ao meu corpo, entretanto, de modo apropriado e principalmente, e em primeiro lugar, a fé apreende a promessa da salvação e a justiça de Cristo. Primeiro, a fé apreende a justiça, a promessa da salvação e a justiça de Cristo. De maneira particular, irmãos, como é que a fé faz isso? Vem a pergunta, como é que ela opera isso? Nós devemos conhecer e saber que, embora, irmãos, ela seja invisível e espiritual, não é? Ela não é facilmente expressada em sentidos. Ela é espiritual, então expressar isso por meio de sentidos é muito difícil. Entretanto, é feito apropriadamente pela fé. Eu uso essa figura como uma vestimenta, ela é como uma vestimenta que é tomada pela mão e aplicada ao corpo, ou mesmo como um remédio que é tomado pela mão e aplicado sobre a ferida. Então, é mais ou menos isso, é um vestido que você pega e põe sobre o seu corpo. Então, é a mão que pega esse vestido e coloca, ou a roupa, e coloca sobre o seu corpo. É a vestimenta colocada sobre o corpo por meio da mão. Se alguém perguntar ainda um pouco mais, não é? Então, como é que um homem pode saber se a fé dele foi de fato verdadeira, isto é, ele apreendeu e aplicou a justiça de Cristo à sua alma? Como é que eu posso saber que isso aconteceu comigo? Então a resposta seria, quando nós cremos particularmente que a justiça de Cristo é a minha justiça, e que eu fui reconciliado com Ele, Ele me reconciliou com o próprio Deus, e eu sou justificado nele, na presença de Deus. Entende? Então eu vou me manter de pé diante de Deus por causa da justiça de Cristo. Então eu tenho a firmeza e a convicção disso. Então repito, irmãos, eu vou saber se particularmente a justiça de Cristo é a minha justiça.
e que essa justiça, não é, de Cristo me reconciliou de fato com Deus. E porque isso é verdade, eu serei justificado nele, na presença do próprio Pai. Dessa maneira, então, a fé que opera em nós, ela é verdadeira e apropriada, porque não pode ser feito de outra maneira, e nem por outro instrumento, senão pela própria fé. Isso aqui é importante. Onde a fé está, irmãos, isso necessita ser feito. Veja, se a fé ela tem que estar, onde ela está, ela me leva a isso. Ela me leva o quê? A entender que a minha justiça é a justiça de Cristo. E que a justiça de Cristo me mantém de pé na presença do Pai. E que eu serei justificado no fim. Eu estou seguro nele. Pronto. Isso, onde há verdadeira fé, isso tem e deve acontecer. Se não tiver verdadeira, se não é isso que eu espero, se a fé não é isso que eu tenho, então eu não tenho fé verdadeira. Certo? Segundo ponto, irmãos, é que somente a fé e nenhuma outra virtude, nenhum outro poder espiritual na alma do homem é capaz de fazer isso. Eu já falei um pouco anteriormente e repito. Deve ser, e veja, isso é o grande ponto, porque isso pode ser provado comparando com as virtudes principais da alma. Quais são elas, irmãos? Mais uma vez repito: amor, esperança e a fé. Vamos comparar os três e vamos ver qual é o mais adequado para que eu me torne herdeiro da justiça da fé. Veja, isso é o ponto importante. Amor, fé, fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. Qual é a propriedade do amor? Vamos analisar aqui um pouco, irmãos. A propriedade do amor é estender-se. Veja, a propriedade do amor é ir além, certo? Então, com isso, ela conduz muitas paixões ou afeições do coração e coloca sobre a coisa que é amada. Então, ela sai de si. Veja, é até interessante você pensar na própria lei de Deus. O que é? É sair de mim. Eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, é uma extensão daquilo que é a minha salvação. Outro ponto. Entretanto, veja, o amor não pode ser propriamente aquilo que apreende Cristo. Ele é uma extensão, mas ele não é aquilo que apreende Cristo. Certo? Por quê? Porque ele precisa ser apreendido antes que ele possa ser amado. Vou repetir isso aqui, irmãos. Vou repetir. Eu preciso apreender primeiro para depois amar. Eu não tenho como amar para depois apreender a Cristo. Eu só vou amar por essa única e exclusiva razão. Então, nesse aspecto, isso é o amor. E o que é a esperança? Vamos lá para a esperança. A esperança, ela é a ação de esperar por uma bênção que vem, ou que virá. Então, a esperança, ela espera pela salvação, mas de modo apropriado ela não pode apreendê-la. Ela pode esperar por ela, mas não pode apreendê-la. Porque a salvação, ela deve primeiro ser crida e então esperada. Eu preciso primeiro crer para esperar. Como é que eu vou esperar por alguma coisa que eu não creio? Consequentemente, a esperança, ela é o esperar por aquilo que foi crido. Esperar por aquilo que de fato foi crido. Dessa maneira, nós podemos ver, irmãos, que as ações, não é, dessas duas virtudes, elas são dignas. O amor e a esperança são dignos. Mas a ação apropriada da fé é apreender e apegar-se a Cristo
e a sua justiça e aplicá-la à alma do homem. E isso sendo feito, então, procede o amor e a esperança. E aí, nisso, ele pratica os seus deveres. Embora o amor dure mais, embora o amor permaneça mais, irmãos, a fé antecede o amor. O amor vai durar porque ele é fundamentado na fé. Sem a fé, nós não podemos amar dessa maneira. Então, concluindo esse segundo ponto, a fé é a mão que se apega a Cristo e aos seus benefícios. O amor é a mão, irmãos, que ela se estende da fé, tanto para Deus quanto para o homem. E o amor não busca o seu próprio interesse, mas do outro, a saber, o bem daqueles que são amados. A esperança é um olho, é um olhar que olha para longe e espera pelo bem que foi prometido. Se nós fôssemos olhar para o sentido, eu diria que a fé é a mão, certo? No sentido que apega aquilo que deve ser crido. E o amor, ele é o estender-se do corpo, e a esperança é o olho, que olha para longe e aguarda aquilo que ele creu, na sua expectativa. Mas perceba que em Hebreus, ele diz, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, que procede da fé. Ora, ainda caminhando em cima desse princípio, a fé é a mão da alma, o amor é a mão e a esperança é o olho da fé. Repito, a fé é a mão da alma, o amor é a mão e a esperança é o olho da fé. O amor, irmãos, a mão pelo qual a fé opera, a esperança, o olho pelo qual a fé espera, aguarda. Mas ela foi completamente apreendida pela fé. Tudo isso foi compreendido pela fé. Essa é a doutrina do apóstolo Paulo, irmãos. Lá em Gálatas, ele vai dizer isso. Nas palavras do apóstolo Paulo em Gálatas são muito claras nesse aspecto. Em Gálatas 5, verso 6, Paulo diz assim, a fé opera pelo amor. Veja, qual é a fé? Como é que a fé ela é operosa? Pelo amor. Eu amo por quê? Porque eu criei. A fé opera pelo amor. É o que ele vai dizer abertamente. A mesma linguagem o apóstolo Paulo vai utilizar em Filipenses capítulo 3, verso 9. Paulo diz assim, e ser encontrado nele, em Cristo, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, entende? Ela procede da própria fé. É a linguagem paulina que é como o texto claro de Hebreus aqui nesse contexto. Então, o terceiro e último ponto que nós vamos trabalhar hoje, irmãos, no que diz respeito à fé de Noé, é que Noé, ele era herdeiro dessa justiça. E aqui é fantástica essa expressão do autor da carta aos Hebreus. Ele é herdeiro dessa justiça. Essa aqui é o que nós chamamos de uma especial manifestação de louvor dessa fé, não é? Porque fez dele herdeiro da verdadeira fé, o tornou herdeiro dessa justiça, herdeiro dessa justiça. Isto é, irmãos, deu a ele um título que fez dele herdeiro aparente dessa glória, que o assegura
de que a verdade dessa herança foi apreendida pela fé verdadeira. E assim, ele é seguro e está certo, irmãos, de que ele participa de tudo isso que foi prometido por Deus em Cristo Jesus e conquistado pelo nosso Redentor. Ele tem participação em tudo isso. Tudo isso pertence a ele. É como um jovem príncipe que lhe é assegurado a coroa e um reino. Vai chegar o tempo em que ele vai colocá-la sobre sua cabeça. Ele tem a certeza que ele vai herdar todas essas coisas. Todas as coisas como estão colocadas na Escritura. Aqui, irmãos, duas doutrinas, não é? Elas se manifestam a nós. Primeiro, a excelência dessa fé, e a segunda, a excelência do estado do homem cristão. A excelência da fé e a excelência do estado do homem cristão. Como é que a excelência dessa fé aparece, irmãos? Ela torna o homem santo, assegurando e certificando esse homem da sua salvação por Cristo Jesus. Pela fé, ele é feito herdeiro da verdadeira justiça, da salvação. Agora nós podemos ser herdeiro, irmãos. A herança é certa e segura. E nós adquirimos isso apenas pela fé. É só a fé que pode assegurá-lo. Não tem outra ferramenta para que ele tenha convicção disso, ou segurança disso. É apenas a fé. Não há outro instrumento para isso. Segundo aspecto, a excelência do estado do homem cristão. Veja só, esse homem não está nu, nem está destituído de conforto, mas ele é herdeiro de uma herança gloriosa por meio dessa fé. Essa herança do homem cristão, irmãos, sabe qual é? É a justiça de Cristo. E dessa verdade nós podemos aprender, por nosso conforto, algumas verdades doutrinárias. Primeiro, nenhum homem, irmãos, por nenhuma obra que se chame boa, feita nessa terra, por ele ou por qualquer outra pessoa, pode merecer, pode ter o verdadeiro mérito e receber a justiça que justifica. Não há outra maneira. E sabe o que é interessante? Não é? O que é herança? Vamos pensar aqui na linguagem nossa comum, não é? O pai trabalha com a mãe, conquistam as coisas, e ela deixa a herança para os seus filhos. O filho, o Jesus Cristo, conquistou a herança por meio da sua obediência. E aí foi dado a herança para nós em Cristo. Você imagina, o pai deu uma herança para você e você vai trabalhar para adquirir a herança? Ele já trabalhou, ele está te dando, é gratuita. Não faz sentido, como os papistas imaginam, que a minha justiça me dará aquilo que me foi dado, é herança. Se é herança, eu não trabalhei por isso. Esse é um princípio claro nas Escrituras Sagradas, né? E aí a gente pode dizer, irmãos, que é um escárnio, que é um absurdo ver um filho oferecer dinheiro para comprar a herança do seu pai. O filho pródigo pediu, adiantado, que é uma questão outra, mas é um escárnio um filho dizer, eu vim comprar a herança. Isso não acontece, não é sentido isso, não faz sentido isso, né? É contra a natureza de uma herança, irmãos, vir de outra maneira para aquele que herdou, senão pelo dom livre, pela dádiva do pai ao filho. Essa é a única maneira de receber. A nossa justiça, que deve nos salvar, vendo como nós podemos ver aqui no texto, irmãos,
sendo nossa herança, né, nós aprendemos que eu não posso comprá-la, nem merecê-la. Só tem um instrumento para que eu tome posse dela, a fé. Há um único instrumento que eu possa tomar isso para mim. Se eu apresentar uma obra para ter aquilo que me foi dado de graça, se eu apresentar os meus méritos para receber aquilo que me é herança, é um absurdo, é um escárnio ao nosso Pai Celestial. E nós podemos aqui, irmãos, ter um consolo sólido, um conforto sólido, firme, contra toda a cruz e sofrimento e perda nesse mundo. Os filhos de Deus, eles precisam ter sua porção de aflição nessa terra. Eu vi certa vez alguém comentando, vou saber exatamente a fonte, mas ele sofrendo angústias e profundo sofrimento nessa terra, ele veio adorar o Senhor no meio da sua dor. Ele disse: por que você veio cultuar Deus dilacerado assim? Ele disse: porque esse privilégio eu só tenho aqui, na terra da aflição. No céu não haverá lágrima. Eu vou adorar a Deus sem aflição. Aqui é o único lugar que eu posso cultuar a Deus com as minhas lágrimas. Aqui eu tenho, e nós podemos perceber, irmãos, que é parte dos filhos de Deus receberem aflição nessa terra. É a nossa história no mundo caído, não é? Mas aqui está o nosso conforto. Nós podemos perder os nossos bens, podemos perder nosso sustento, as nossas posses, o nosso bom nome, saúde, até mesmo a vida. Mas a nossa herança está firme e não pode ser perdida, porque ela não está ligada a nada nessa terra. O instrumento é espiritual. É a fé que me deu todas essas coisas, que me foi dada pelo Senhor. Nós não devemos sofrer além da medida. Porque o homem santo pode dizer, irmãos, ele pode dizer a si mesmo, e de modo verdadeiro: o meu pai, ele pode até mesmo franzir a sua testa para mim. O meu pai pode até se irar contra mim por causa das minhas faltas. O meu pai pode até me disciplinar por causa dos meus pecados. Mas eu estou seguro, ele nunca vai arrancar de mim a herança que ele me deu. Nunca ele vai tirar de mim a herança que ele me deu. Porque eu sou herdeiro pela fé na justiça de Cristo. Nessa vida você pode perder tudo, exceto isso. Herdeiro da justiça da fé. E por último, irmãos, aqui os filhos de Deus devem aprender os seus deveres, aquilo que devem fazer. Nós somos herdeiros de uma herança gloriosa e piedosa, e a justiça de Cristo é essa herança. Entretanto, nós devemos aprender a colocar as nossas afeições nessa herança, colocar nossa expectativa nessa herança, porque não há nada nesse mundo mais digno da nossa afeição do que a herança que nos foi dada em Cristo Jesus. Nada mais. Nós devemos trabalhar, irmãos, trabalhar muito, para que, acima até mesmo das coisas dessa vida, podemos dizer assim, não é? Porque eu posso pensar, o que é que eu tenho, o que é que eu possuo? Eu tenho aqui a herança que é a mais preciosa verdade que eu possa ter.
que eu posso ter nessa vida. É a riqueza maior que eu posso adquirir nessa terra. Aí eu posso pensar assim, essa é uma pérola que eu encontrei. Lembra da parábola? Eu encontrei uma pérola no terreno. Eu fui em casa, vendi tudo o que eu tinha. E comprei o terreno. Porque ali tinha uma pérola que valeu com que eu perdesse tudo aquilo que eu tinha por ela. Eu preciso saber que eu tenho de proteger essa verdade na minha alma. Essa é a porção gloriosa que me foi dada. Isso que o Pai deixou para os seus filhos. Porque o cuidado do nosso coração, irmãos, seria outro, além de preservar isso na nossa alma. Lembra de Nabote, lá no texto 1 Reis 21, 3, irmãos? Que ele tinha ali uma vinícola, não é? E o que é que aconteceu? Essa vinícola foi dada a ele, essa terra foi dada a ele pelo seu pai, por herança. 1 Reis 21, 3. Acabe, o rei, disse: eu te darei dinheiro, ou até mesmo um lugar melhor para você. Mas ele disse: não, disse ele, Deus me livre que eu possa vender a herança do meu pai. Deus me livre que eu venha vender a herança do meu pai. Ora, se ele fez tanta questão de algo terreno, imagina na herança celestial. Nós não podemos agir, irmãos, como Esaú fez com Jacó. Por causa de uma fome momentânea, ele vendeu o direito de primogenitura por uma sopa de lentilha. Para satisfazer o momento, ele perdeu a sua herança. Aqui encontra-se a nossa total convicção, irmãos. Nós temos isso. Então nós devemos cuidar e preservar isso. Isso deve ser a nossa alegria, o nosso deleite na herança que nos foi dada no Senhor. Nós nos alegramos naquilo que o Senhor nos deu pela fé. Isso deve ser o deleite e a última alegria de toda a nossa vida. É por isso que Paulo vai dizer, e aí seria um grande exemplo para nós, né? Eu vou me alegrar nessa herança e eu vou usar o mundo como se o mundo não existisse. Veja, e essa é uma expressão, vou usar este mundo como se eu não usasse. A minha preocupação é tão grande. Thomas Boston, em um momento, chega a dizer, quando trata desse tema, ele diz assim: ora, nós devemos fazer como o cão que vai ao rio Nilo, que ele bebe água, olhando para ver se o crocodilo não vem devorá-lo. Então ele sabe que aquilo ali é a vida dele, ele come e corre, ele sabe que naquele lugar ele não pode permanecer, ele sabe que ali ele não pode continuar, porque ele vai perder a vida. E a preservação dessas coisas, eu sei onde eu ando, eu sei o que eu faço, para que essas coisas possam ser a alegria da minha alma e não seja eu mesmo destruído. A fé de Noé foi exaltada aqui, irmãos. Noé, por sua fé, diante de todo o dilúvio da destruição, ele foi exaltado aqui. Porque ele creu. Imagina que as pessoas, na expectativa da vida naquele local, ele aguardava uma herança superior. Ele disse: não andarei como eles andam, não viverei como eles vivem. A minha expectativa e esperança está nas promessas do Senhor. Pela fé, ele herdou todas essas coisas. Hoje, nós terminamos a sessão do capítulo 11 de Hebreus, que trata sobre
aqueles que viveram antes do dilúvio, não é? A partir daqui, nós vamos analisar aqueles que viveram depois do dilúvio. Verso 8, pela fé, Abraão. Começaremos a tratar sobre Abraão a partir da próxima quarta-feira, se o Senhor nos permitir. Vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Nós te damos graças, ó Deus, pela bênção de podermos refletir, pensar, estudar, meditar nessas coisas tão preciosas para a nossa vida e alma. Tem piedade de nós, Senhor, nós carecemos de Ti. Nosso coração é exposto, nosso mal, nossa inclinação pecaminosa é revelada. Como nós queremos ter segurança com o nosso próprio braço e força. O instrumento da nossa segurança é a fé. Obrigado pela fé, Senhor Deus, que nos foi dada, dom do Senhor, um instrumento para podermos nos tornar herdeiros da justiça. A justiça que de fato procede da fé. Aumenta a nossa fé para crermos nessa verdade e descansarmos, e para nos deleitarmos no tesouro que temos em Cristo, pela fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.